E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 6 de Física das semanas 3 e 4 referente ao segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura seja 10 graus Celsius, essa nova medida indicará, dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então vamos lá, para a gente resolver esse problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Colher os dados do problema. Então vamos lá, o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O comprimento inicial do cobre contido na bobina, 2.000 metros. A temperatura final, 10 graus Celsius. Temperatura inicial, 35 graus Celsius. Então, vamos lá, colocando na nossa formulinha da dilatação da variação do comprimento, ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes variação de temperatura Δθ. Então, ΔL vai ser o alfa, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, comprimento inicial 2.000 metros, variação de temperatura, temperatura final 10 graus Celsius menos a inicial, 35 graus Celsius. Então, ficou 1,6 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, vai cortar com graus Celsius a variação de temperatura, vezes 2.000 metros, que eu escrevi como 2 vezes 10 a terceira, e 10 menos 35, menos 25. Multiplicando 1,6 vezes 2 vezes 25, eu vou ter 80, com o sinal negativo aí por causa do menos 25. Então, ficou menos 80 vezes 10 elevado a 10 a menos 5, vezes 10 a terceira, menos 5 com mais 3, menos 2. Então, a variação de comprimento ΔL, menos 80 vezes 10 elevado a menos 2. Para eu matar essa potência de 10 aí, a vírgula tem que deslocar duas casas para a esquerda. Então, no lugar do 80 vai ficar 0,8. Então, a variação do comprimento ΔL vai ser menos 0,80 metros. Então, portanto, a medida indicará 0,80 metros a menos, pois houve uma redução da temperatura. E quando a temperatura diminui, a gente tem o que se chama de contração térmica, né, que é o oposto à dilatação. A dilatação térmica é quando a temperatura aumenta. E a contração térmica é quando a temperatura diminui. Certinho? Então, isso daí é a alternativa A. Muito bem. Então, questão 2. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, e esperam-se cerca de 15 minutos para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação à medida anteriormente será: letra A, maior, porque a régua sofreu uma contração; B, menor, porque a régua sofreu uma dilatação; C, maior, porque a régua se expandiu; D, menor, porque a régua se contraiu; ou E, o mesmo, porque o comprimento do lápis não se alterou. Muito bem. Vamos olhar aí essa figurinha, essa é a primeira figurinha. Vamos fazer uma medida aí indireta assim, no olho mesmo, do comprimento desse lápis. Se a gente fizer essa medida aí do lápis, a gente vai ter que o comprimento do lápis aí vale 9 unidades de medida. Vamos botar em 9 centímetros que seja, certo? Agora, o que vai acontecer se a gente pegar essa régua aí e colocar ela no congelador? Ela vai se dilatar ou vai se contrair? Então, como a temperatura vai diminuir, ela vai sofrer uma contração térmica. Então, essa régua vai ficar o quê? Menor. Então, olha aí essa outra figurinha. Então, o que vai acontecer? Na primeira da esquerda, a gente mediu 9 unidades de medida, ou seja, 9 centímetros. Agora, olha a outra foto aí da direita, com a régua menor. Está medindo quanto? 10 unidades de medida, ou 10 centímetros, que seja. Então, o que aconteceu com o comprimento do lápis? O medido nessa régua. Ele ficou o quê? Então, a alternativa correta aí é a letra A. É maior porque a régua sofreu uma contração. Como a régua ficou menorzinha, então o comprimento que ela vai medir vai ser maior. Certo, gente? Então, antes de passar para a questão 3, vou pedir a você aí que dê o seu joinha aí no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E vamos aí para a última questão, a questão 3. Uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine. Letra A, a dilatação sofrida pela barra. Então, como eu sempre faço, primeira coisa, vamos escolher os dados do problema. Coeficiente de dilatação linear, aí
do ferro, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Comprimento inicial da barra de ferro, 15 metros. Temperatura final, 150 graus Celsius. Temperatura inicial, 20 graus Celsius, certo? Então, vamos colocar na formulinha para a gente calcular a variação do comprimento da barra de ferro. Então, ΔL igual a alfa L0 Δθ. Alfa, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Comprimento inicial, 15 metros. Variação de temperatura, 150 graus. Temperatura final, menos 20 graus Celsius, temperatura inicial. Então, aí na linha de baixo, 150 menos 20, 130 graus Celsius. Então, vamos multiplicar os números. 12 vezes 15 vezes 130. E repetir a potência de 10. 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1, 4 graus Celsius, só sobra o metro. 12 vezes 15 vezes 130, 23.400 vezes 10 elevado a menos 6. Então, para a gente matar essa potência de 10, a vírgula desloca 6 casas para a esquerda. Então, meu ΔL vai ficar 0,0234 metros. Então, logo, a dilatação sofrida pela barra é de 0,0234 metros ou 2,34 centímetros. E na letra B está pedindo o comprimento final da barra. Então, como é que eu vou calcular o comprimento final da barra? O comprimento final da barra vai ser o comprimento inicial mais a variação no comprimento. O comprimento inicial é de 15 metros. E a variação a gente calculou aí na letra A, 0,0234. Então, 15 mais 0,0234 vai dar quanto? 15,0234 metros. Então, portanto, o comprimento final da barra é de 15,0234 metros. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente peço a você que deixe seu joinha aí no vídeo e que, se não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima videoaula, pessoal. Abraço!